A paz do Senhor, povo de Deus, meu nome é Suelen, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou falar sobre uma mulher que ela não é compreendida e eu particularmente nunca vi, nem ouvi ninguém falar sobre os problemas que ela teve por ela não ser uma mulher que estava no mesmo grau espiritual que seu marido. Então isso nos serve de alerta. A história dela nos serve tanto para nós termos compreensão com o nosso próximo, mas também nos serve de alerta o que pode acontecer quando nós estamos em jogo desigual com o nosso companheiro. Ou, para quem está solteiro, se case com um jogo desigual. E jogo desigual não é só você se casar com uma pessoa que não pratica a mesma fé que você. O jogo desigual é quando você se casa com uma pessoa e você tem um chamado e essa pessoa tem um chamado totalmente diferente do seu. Ou um jogo desigual se torna quando vocês dois estão com a mesma fé, vocês estão no mesmo nível espiritual, porém chega uma hora que um começa a crescer mais do que o outro vai ficando para trás. E isso se torna um problema muito grande. Primeiro porque um acaba achando que o outro está tomando muito tempo dentro da igreja e menos tempo dentro de casa, como também quando acontece algumas lutas, algumas diversidades, dá a resposta certa diante de Deus e outro não, e foi o que aconteceu aqui. Mas independente de como estava, os dois continuaram juntos, porque esse é o propósito de Deus. Então, sei que vocês estão curiosos para saber quem é, então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jó, e eu vou falar sobre a mulher de Jó. Mas para mim poder falar sobre a mulher de Jó, eu vou ter que falar sobre Jó. Porque Deus não se tem muita informação sobre a mulher de Jó. Então a gente vai ter que entender, baseado na história de Jó, quem foi a mulher dele. Então, no primeiro capítulo começa falando sobre as características de Jó. Então, Jó, ele era da terra de Uz, e ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, e ele se desviava do mal. E aqui também diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e diz que o gado dele, diz que ele era um homem de muitas posses, ele era um homem muito, muito rico. E diz que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele era um dos mais ricos de todo o Oriente. Porém, a Bíblia fala que Deus chegou para Satanás e disse: tá vendo o meu servo Jó? Ele é um homem reto, temente a mim. Ele é um homem segundo o meu coração. Ele é um homem fiel a mim. O Senhor se orgulhou tanto de Jó que ele começou a testemunhar. E o testemunho de Deus, às vezes a gente não consegue ter dimensão. Porque não é que nem o meu testemunho. Eu posso testemunhar do meu marido, mas o meu marido, eu não estou 24 horas com eles. Eu não sondo o coração, a mente e o coração dele. Agora Deus, meu amado, Deus, ele conhece lá o íntimo, o profundo, coisas obscuras que há dentro de mim, dentro de você. Ele conhece lá dentro. Porque é perigoso, a gente não conhece nem a nós mesmos. Quem nunca falou assim: se eu passasse por determinadas circunstâncias, eu agiria dessa forma. Aí você passa por essa circunstância, você age totalmente diferente do que você disse outrora que agiria. Por quê? Porque o nosso coração é terra que só o Senhor anda. Então, o próprio Deus estava testemunhando dele. Porém, Satanás astuto falou: lógico que Jó é assim. Olha o que ele tem. É um homem que tem um bom e um belo casamento. Ele é um homem que tem filhos. Ele é um homem que tem uma saúde. Ele é um homem rico. Lógico que ele vai glorificar a Deus. Aí ele falou assim: então vai lá, toca em tudo. Só no coração dele que não. Mas no resto, você tá com liberdade para tocar. Vai lá para você ver se ele não vai continuar me adorando. E aí isso nos chama atenção, porque o Senhor falou que podia tocar em Jó. Ele não falou que podia tocar nos filhos ou na mulher de Jó, mas podia tocar em Jó.
Só que como ele e a mulher dele são um, então quando a gente se casa, a gente passa a ser diante de Deus um só. Então todas as lutas que Jó passou, por consequência a mulher dele também. Então numa tacada só, eles perderam os filhos. Então você provavelmente já sentiu a dor do luto, principalmente nesse período difícil que nós estamos passando de pandemia. Então imagina você perder não só uma pessoa, mas 10 pessoas de uma vez só da sua família. E algo inesperado. Pum, pá. Imagina você perder toda a sua riqueza. A Bíblia diz que o gado dele não era tipo 4, 5 cabeças de boi. Não. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era muita coisa. E você perder tudo de uma vez só. A palavra de Deus fala que ele começou a ficar leproso. A palavra de Deus diz que o diabo também tocou no casamento dele. Afinal de contas, a mulher dele estava infeliz, a mulher dele não estava entendendo. Os amigos dele começaram a distanciar e, além de tudo, falavam que ele tinha pecado contra Deus. Mas beleza. Então, começou a tocar em tudo. E aí eu queria que você parasse para pensar como estava a mulher dele naquele momento. A mulher dele estava desesperada. A mulher dele não entendia o que tinha acontecido. Afinal de contas, o marido dela era um homem... Se à vista de Deus ele era um homem reto, imagine para uma esposa dele. Ele era um bom marido, ele era um bom filho, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que fazia as coisas que Deus... E do nada, ela não conseguia entender. Então, pra ela, o marido dela tinha cometido alguma afronta contra Deus, porque não era possível. E o pior é todos os amigos, todo mundo virar as costas pra eles. Ele tava todo leproso, ou seja, ele tava numa condição que não tinha outra alternativa. E chegou um ponto que eu não estava aguentando mais. Isso me chama atenção, porque às vezes na minha vida e na sua vida nós estamos passando por alguma circunstância, desespero ao ponto da gente não aguentar mais. Sabe aquele negócio, Senhor, me leva porque eu não tô aguentando. Vai me dizer que você nunca pensou, nunca falou isso? Se você nunca passou por isso, cara, um dia você vai passar, relaxa. Porque se você for ler na Bíblia, todos eles em algum determinado momento passaram por um momento de aflição tão grande que desejaram a morte. Eles não cometeram suicídio, ok? Que nós sabemos que o suicídio, quem comete já está condenado ao inferno. Nós estamos falando de uma pessoa que pede para que Deus leve ela porque ela não está aguentando mais. E na realidade a pessoa tem pânico de morrer. Mas é porque ela não aguenta mais a vida na qual ela está vivendo. Então o que a mulher dele fez? A mulher dele, apesar de tudo, ela foi a única que não saiu do lugar dele. Ela estava ao lado dele, mesmo ela não suportando estar aquilo. Já pensou? Aí ela começa a falar que... Cadê? Aqui fala sobre o vento e tal. E aí ele começa a afligir Jó, então Jó pega e fala, me perdi aqui. Mas Jó pega, ela faz pra Jó, o que você fez? Por que você vai lá não amaldiçoar logo Deus pra você morrer de uma vez? Porque olha como você está, olha o seu estado, olha o que aconteceu conosco, Jó. E aí ele fala pra ela, como você fala, sua louca? Porque eu saí nu do ventre da minha mãe. E é nu que eu voltarei pra lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus ele me deu e ele mesmo tomou. Louvado, bendito, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Gente, será que você consegue entender o que acabou de acontecer? Ela não... Lembra que eu falei que ela não tinha a mesma fé que ele? Então ela não estava conseguindo entender. E muitas vezes assim somos nós. Às vezes a gente julga uma pessoa porque ela está passando por um momento de aflição e ela não consegue ser grata a Deus. Mas a gente tem que entender qual é o nível espiritual que ela tem com Deus. Às vezes ela não está no mesmo nível com a gente.
Jó, ele disse ela como louca, porque para ele era algo muito claro e muito óbvio que estava acontecendo. O Senhor tinha tomado para si, o Senhor tinha levado para si. Ponto. Mas para ela não. Ela não tinha esse grau de intimidade. Isso não dá uns alerta. Porque nós temos que ter intimidade tanto com o nosso Deus como com o nosso cônjuge. A gente tem que ter uma intimidade com Deus ao ponto de entender que tudo que nós temos, na realidade, pertence a Ele. Que o cabelo que nós temos é lindo, maravilhoso, do jeito dele. Mas se o Senhor falar, eu quero, é meu, e nos deixar careca, aí a gente tem que falar, louvado seja o nome do Senhor. E eu já passei por isso, e não é algo muito fácil de falar. A gente tem que entender que os nossos filhos não são nossos, são emprestados de Deus. E que se Deus falar assim, ó, dá pra mim, você ter forças pra falar, toma, Senhor, é seu, eu vou sofrer, eu vou chorar. A Bíblia diz que Jó amaldiçoou o próprio dia dele, que ele nasceu, que Jó se lançou em terra, ele rasgou suas vestes em sinal de humilhação. Porém, ele sabia que tudo era permissão de Deus. E isso nós temos que entender na nossa vida. Ela não tinha essa noção. Só que ela continuou ao lado do marido dela. E isso nos faz uma questão. Que nós temos que estar ao lado do nosso marido. Mesmo que nós não consigamos entender o que está passando na mente dele. Você pode não entender o que está passando na mente da sua mulher, mas você tem que estar ao lado dela. Mesmo que ela esteja num grau acima ou num grau abaixo, você tem que estar, porque Jó, ele não simplesmente descartou a mulher dele e se casou com outra. Não, mesmo ele a chamando de louca, ele continuou, ele entendeu que ela não estava entendendo o processo. Então eles continuaram juntos. E eles passaram por diversas coisas. E aí chegou um momento que é lá no final. E aí lá no capítulo 42 de Jó. E aí começa falando assim o capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tu podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento entecobre o conselho? Por isso relatei o que não lhe entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que não entendia. Ou seja, ele está falando aqui não apenas do sofrimento dele, mas também sobre sua mulher. Ele não entendia o que tinha acontecido, por que ela não era. Mas ele entendia que tudo estava diante de Deus. E ele falou, escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás com o ouvir dos meus ouvidos ouvir. Mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo do pó e das cinzas. Então ali ele já estava no momento já que não estava aguentando mais. Mas a mulher dele estava do lado dele. A mulher dele estava com ele. E chegou um momento que o próprio Deus começa então a restaurar. E o capítulo 7 diz, sucedeu que acabando o Senhor de falar com Jó aquelas palavras. Então, tipo, o Senhor falou com Jó, você tem noção disso? O próprio Deus falou pro Jó que estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Então, falou, a minha ira se estendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim e o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, enfim. O Senhor começa a falar e o Senhor começa a restituir. O Senhor começa a se irar contra aqueles que maldisseram Jó, aqueles que foram contra os amigos de Jó. Porque o Senhor entendeu a mulher dele. O Senhor não se irou contra a mulher dele porque o Senhor entendeu que o que ela não... Porque apesar de tudo, ela estava ao lado de Jó. Mas os amigos de Jó, a palavra de Deus diz que ele se irou contra eles. E o Senhor começou a restituir. E o Senhor restituiu Jó de uma tal maneira que as filhas de Jó
foram as mais belas da província, de todo o reino. Os filhos deles eram o melhor em tudo. O Senhor restituiu tudo que ele perdeu em dobro. E sabe com quem o Senhor restituiu? O Senhor restituiu com a mulher dele. Então ela, além de passar por um momento de tribulação, ela soube esperar o momento da restituição, porque tudo que ela teve foi em dobro. O diabo, ele tomou tudo de uma vez só, mas quando o Senhor restituiu, o Senhor não restituiu de uma vez só. Então foram-se anos até ele chegar num patamar que o Senhor o restituiu em dobro. E eu garanto para você que aqui fala que Jó, o Senhor, ele morreu farto de dias. E não fala sobre a mulher dele, mas eu garanto para você que ela estava ali em todos os momentos com ele. Eu garanto que depois daquilo ela se tornou uma mulher grata a Deus e ela conseguiu entender o propósito de Deus na vida de Jó. E o que eu quero dizer para você é que você possa entender o propósito de Deus na sua vida. Que esse momento que você está passando não é porque Deus está te castigando, ou porque o Senhor está bravo com você, ou porque você pecou diante de Deus. É porque talvez esse momento que você está passando é que o próprio Deus tenha entregado o testemunho de você. Que Deus só está te testando. E que o que o Senhor tirou da sua vida, se você permanecer firme e fiel como aquela mulher que mesmo no seu deslize, mas ela continuou ali fiel ao Senhor e junto ao seu marido, ela fez parte da restituição. Que o Senhor, ele possa restituir na sua vida em dobro tudo aquilo que o diabo tomou de você, tudo aquilo, se for na sua saúde mental, física, espiritual, emocional, se for no seu casamento. Se meu casamento está quase falindo, não desista, que você vai ver que Deus vai restituir em dobro. Que o Senhor possa cada vez mais falar ao meu e ao seu coração. Até o vídeo de amanhã.